Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. Câncer de pele é uma doença causada pelo crescimento anormal e descontrolado de células que compõem a pele. Pode ser de dois tipos, melanoma e não melanoma. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de pele não melanoma é o de maior incidência no Brasil, chega a 31,3% dos casos. Para falar sobre tipos, principais sintomas e tratamentos, recebo o cirurgião oncológico, Dr. Oswaldo Passos Filho. Seja muito bem-vindo, Dr. Oswaldo. Obrigado, Ana. É um prazer mais uma vez estar aqui com você e trazer um pouquinho mais de informações para todos os nossos telespectadores, né? A população tem a mania de achar que câncer de pele é uma coisa corriqueira, Dr. Oswaldo? As pessoas, na maioria das vezes, sim. Eu acho que elas têm o medo de ser uma ferida, ser aquela doença, ser um câncer, e muitas vezes as pessoas negligenciam por medo, até mesmo por falta de informação, a procura pela ajuda, a procura pela detecção precoce de uma lesão que não cicatriza, que aparece, e o medo da palavra, o medo da doença, de que todo tipo de câncer vai matar, todo tipo de câncer não tem cura, de que todo tipo de câncer é a mesma coisa. Então, isso a gente precisa mudar, né? E falar de cada um dos tipos, né, para que as pessoas tenham essa consciência de buscar ajuda. Abri falando que tem dois tipos, então explica pra gente. Os tipos de câncer de pele, basicamente, são dois. O câncer de pele não melanoma, que é o mais comum no Brasil e no mundo, e o câncer de pele melanoma, que é bem menos frequente, bem menos comum do câncer de pele. E nós não podemos tratar todos os cânceres de pele como a mesma coisa. Cada um deles tem um tipo diferente, um comportamento biológico diferente, um tratamento muitas vezes diferente e um curso do seu diagnóstico, da sua avaliação, do seu estadiamento e, consequentemente, da conduta que vai ser tomada para o tratamento. Então, o câncer de pele não melanoma basicamente são outros dois. O carcinoma basocelular, que é o mais comum, e o carcinoma espinocelular ou carcinoma epidermoide, que é um pouquinho menos frequente do que o outro, mas também os dois, se somados, são os mais incidentes no nosso país. O senhor falou que eles não podem ser tratados iguais, mas então os sintomas também são diferentes para a gente poder ficar atento e começar a olhar o maior órgão do nosso corpo? Sim, é muito importante esse nosso maior órgão, né? E ele também precisa também de um grande cuidado. A gente precisa avaliar que não é qualquer tipo de pomada. Muitas vezes as pessoas vão em casa, abre o armário, a gaveta do banheiro, de algum lugar, um armário do banheiro e vê uma pomada e vai passar, achando que aquela pomada, seja um antibiótico, um antifúngico, um anti-inflamatório, vai passar numa lesão de pele e aquilo lá vai cicatrizar, vai melhorar, vai sarar. E não é bem assim. Então a gente precisa ter a ideia, a consciência de que uma lesão pode começar, ela pode ser uma casquinha bem superficial, bem sutil. Às vezes esbarra em algum lugar, algum móvel em casa, vira uma feridinha, ela cicatriza naturalmente. Agora, tem outras que aparecem aqui, no couro cabeludo, enfim, elas começam a ser saltitantes, mas mesmo assim não são cânceres de pele. Agora, quando uma lesão começa a aparecer, começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer, ela precisa ser avaliada e ser diagnosticada e dada a conduta adequada para cada tipo de lesão. E sempre que o paciente tem lesões de pele, vale a pena passar com um especialista. Um dermatologista? Um dermatologista, um cirurgião que vá avaliar e vai diagnosticar de forma adequada e dar a conduta adequada para aquela lesão de pele. Doutora, essa lesão na pele, por exemplo, eu tenho uma lesão na pele. Qualquer lesão, se tiver anormal, eu já tenho que procurar um médico? Ou quando é o câncer, ele tem um aspecto, uma coloração, ou um aspecto na hora que a gente passa a mão, ou tem alguma dor, tem algum sinal mais de alerta para quem está vendo o nosso programa poder prestar mais atenção? A lesão de pele é um nome muito genérico.
né? Sim. Uma lesão benigna é chamada de lesão. Uma lesão maligna é chamada de lesão. Então, as características delas são diferentes. Então, por exemplo, qual é o maior cuidado? Qual as maiores características dessas lesões? Quando se fala em melanoma, que é o tumor de pele mais, vamos falar assim, mais agressivo, quando diagnosticado num estágio mais avançado, a lesão geralmente ela começa com uma lesão pigmentada, uma pinta, né? Então, nós temos o quê? O A, B, C, D, E das lesões de pele. Então, a gente trata desse A, B, C, D, E de uma forma muito genérica. Então, o A, o que significa? É a assimetria. Então, se você traça no meio as duas lesões de pele, elas são de um lado direito igual ao do lado esquerdo? Se sim, tende a ser uma lesão mais benigna. O B é as bordas. As bordas podem ser uma lesão bem arredondadinha, com as bordas bem definidas, e uma lesão pode ser aquela cheia de cantinhos, cheia de curvaturas. C, a cor, a pigmentação dela. Tem lesões de pele que podem ter várias pigmentações. Desde o preto, o cinza mais claro, um cinza mais escuro, um marrom, um vermelho, né, um azul, e até mesmo às vezes uma fumacinha, uma lesão, uma área esfumaciada, assim, vamos falar assim, branquinha, também pode ser uma característica. O D, diâmetro, genericamente, lesões maiores que 6 milímetros merecem também uma avaliação. E o E, de evolução. Eu tinha uma lesão que era bem com características benignas e começou a crescer, mudar de cor, começou a ter uma ferida no centro, começou a sangrar. Essa merece uma atenção muito maior. Então, essas características são dadas mais para o melanoma, são as lesões mais pigmentadas. Agora, tem o carcinoma basocelular, que geralmente ele é muito parecido com a cor da pele, né? Então, pode ser um pouquinho mais avermelhado, geralmente pode ser no mesmo nível da pele. Às vezes ela pode ter um abaulamento, que a gente chama de nodulação, e ela geralmente tem uma característica um pouquinho mais brilhante em relação ao restante da pele. E ela tem vários vasinhos de sangue, que também pode ser característico no carcinoma basocelular. Agora, e tem também uma característica do espino celular, que é uma lesão mais esbranquiçada, geralmente tem uma ulceração no centro, ou tem uma borda elevada e aquele buraco no centro da lesão. E os tamanhos podem ser variados. Então, essas são características muito genéricas. Às vezes o paciente pode ter uma lesão dessa e pode não ser um câncer de pele, mas também pode ter uma lesão muito parecida com essa e ser um câncer de pele. Então a gente tem que conhecer o nosso corpo. Sem dúvida. Se a pessoa tem uma pinta, vê que essa pinta está modificando o tamanho, a cor, ou está tendo sinais que não tinha antes, também para ter atenção, procurar um médico e falar dessa mudança? Sem dúvida. Principalmente os pacientes que têm inúmeras pintas, né? Por que a gente fala muito pinta, escura? Porque o melanoma é uma lesão mais agressiva. Então requer uma atenção, um cuidado muito maior. Não que os outros tipos também não tenham que ter o cuidado também. Mas o melanoma tem esse fator muito importante por causa da agressividade que ele pode ter. Por ser mais agressivo, qual que é o tipo de tratamento? É cirúrgico? Como que é? O diagnóstico, a conduta precisa ser dada com um diagnóstico adequado. Como ele é feito, então? Vamos começar Principalmente com a biópsia. Então tem que ser feita uma biópsia, dependendo do tipo, o tamanho da lesão, você pode ir lá tirar a lesão completa. Neste momento você tira sem margens de segurança. Quando a lesão é pequena, você vai lá e consegue dar o pontinho e fechar. Manda para o exame, manda para a patologia, e aí vai vir o resultado. Esse resultado vai falar se é ou não é melanoma, qual é a espessura, quais são as características dele, e a partir desse exame você vai avaliar se precisa ou não de ampliação, quanto que você vai precisar ampliar, e se você precisará ou não fazer também a avaliação dos linfonodos, dependendo da região onde está localizado esse melanoma. Então precisa fazer, primeiro, um diagnóstico correto, fazer um exame anatomopatológico correto e depois dar a conduta adequada também para esse paciente.
Aí que vai ser escolhido o tratamento, se é cirúrgico, se tem quimioterapia, radioterapia, vai depender de cada caso tipo. E como que está esse câncer. Tem algum dado, doutor, que fala se ele é mais prevalente em mulher, em homem, faixa etária? Faixa etária, geralmente, o melanoma é mais comum em pacientes com adultos, jovens, até mesmo idosos. Mas o carcinoma basocelular e o espinocelular, geralmente, a maior incidência são em pacientes mais idosos, a partir dos 60, dos 70, apesar de ter muitos pacientes jovens com diagnóstico também de ambas os diagnósticos, basocelular, espinocelular e melanoma, sendo mais comuns na faixa mais idosa o basocelular e o espinocelular. A gente estava conversando antes de começarmos nossa entrevista, o senhor falou desse aumento nos jovens do câncer. Tem algum dado também, doutor, que já está sendo pesquisado, a literatura da medicina fala alguma coisa? Por que que os jovens estão aumentando tanto a incidência de câncer de pele? A gente tem percebido que o acesso está melhor, a informação está melhor e os pacientes estão buscando mais ajuda, mas mesmo assim os pacientes mais idosos demoram um pouco mais para ir ao consultório. E muitos deles com lesões mais avançadas, que precisa se realizar cirurgias mais agressivas, mais mutiladoras, tá? Para se fazer um tratamento adequado. Então, hoje existem tratamentos de acordo com cada tipo. Então, por exemplo, existem medicamentos, tratamentos clínicos, não é quimioterapia. São outros medicamentos que o paciente toma, dependendo do tipo histológico, obviamente, pode diminuir a lesão e depois você fazer o tratamento cirúrgico, caso necessite. Tá? Então, vai depender muito de cada diagnóstico, cada tipo e do estadiamento, em que fase ele se encontra, qual o avançar dessa doença. Criança então, pode ter também, doutor? É menos, não é muito raro, tá? Mas pode ter. Então, as lesões, às vezes as crianças, tem crianças que nascem com algumas pintas, com algumas lesões pigmentadas. Ela precisa ser avaliada para saber se existe ou não um risco de, com o passar dos anos, até a fase adulta, essa lesão se transformar em alguma coisa mais séria. O acompanhamento, uma avaliação será necessário, tá? E o que a gente percebe hoje em dia é que, assim, antigamente não se dava muito atenção para os pacientes, mesmo os jovens, os adultos jovens, que têm muitas pintas pelo corpo, né? Então, hoje em dia, principalmente as pessoas com a pele mais clara, que tem inúmeras pintas, assim, a gente precisa fazer um mapeamento dessas lesões. Então, às vezes tem pacientes que têm 30, 50, 80, 200, 300 lesões de pele pelo corpo. Então, esse paciente pode ter uma avaliação, pode ter alguma síndrome genética que propicia ele a ter mais risco de desenvolver, por exemplo, um melanoma. Então, a pele clara tem mais chances? Muito mais, sem dúvida. Quanto mais clara, maior é o risco. Principalmente aquele paciente que vai no sol, fica todo vermelho, né? E daí a pouco, passam dias, ele sai do sol e volta à pele normal. Então, esse paciente que tem esse tipo de reação, essa fotossensibilidade, é um paciente que tem mais risco de ter doenças de pele. E às vezes a doença de pele não é só o câncer de pele, né? Então ele precisa ter cuidado, porque ele pode ter muitas doenças de pele provocadas pelo sol, pela falta de cuidado, pela falta de um protetor solar. Reforça a importância aqui, doutor Oswaldo. A gente sempre fala, o Brasil é muito quente, sim, crise climática, está mudando, o mundo está mudando. Então, qual é a importância do filtro solar se tornar um hábito diário na vida de todos nós? Principalmente as pessoas que trabalham, né? Que vão ao sol, por exemplo, um trabalhador que fica mais tempo ao ar livre, um trabalhador rural, uma pessoa que trabalha, um viajante, um representante comercial, por exemplo, tem que sair muito em áreas com exposição ao sol. Até mesmo para a pessoa que trabalha dentro de um ambiente, um escritório, por exemplo, que dependendo da iluminação, que fica em cima dele numa mesa, que fica muito próximo, fica diretamente sobre ele, também precisa ser revisto isso aí. Entendeu? O pessoal da medicina ocupacional precisa avaliar e mudar esse tipo de projeção de incidência, projeção da iluminação sobre
as pessoas que estão ali trabalhando, né? Então, assim, exposição solar, evitar muito entre 10 da manhã e 4 da tarde. Se bem que hoje o sol das 9 da manhã é a mesma coisa às vezes que o sol do meio-dia. Muito então, forte. É sempre que você puder evitar. O sol faz bem? Faz bem. Mas aquele solzinho do comecinho da manhã, né? O solzinho das 7h30, das 8 horas da manhã, e de um tempo assim, curto, né? É que eu digo, às vezes eu costumo falar assim, aquele solzinho que você sai na sua casa para varrer a frente da sua casa. É aquele tempo que você vai ficar ali varrendo, catando lixo, né? Então aquele tempinho ali é o tempo adequado. Mais que isso pode ser muito prejudicial. Então, o que falar do bronzeamento artificial? É moda que as pessoas fazem, muitas vezes nem procuram saber a procedência do local, um perigo para desenvolver câncer de pele? Sem dúvida. Assim, você não tem uma confiabilidade daquele bronzeamento. Você não sabe quanto mais ou menos está sendo emitido de radiação para aquela pessoa. Então, de repente, uma pessoa pode ser muito mais precoce o prejuízo do que uma outra pessoa, mas de modo geral, mesmo assim, o bronzeamento artificial é muito prejudicial, também deve ser evitado. Doutor, é um câncer hereditário? Pode, principalmente os pacientes que tendem a ter muito câncer de pele, geralmente eles têm uma pele mais clara, consequentemente, muitos dos seus descendentes terão uma pele herdada desse fototipo, né, desse tipo de pele. E principalmente as pessoas que tiveram melanoma na família, por exemplo, o pai, a mãe, o irmão, também ele pode ter uma incidência, um risco maior de ter um melanoma, por exemplo. Não é que o pai ou a mãe ou o irmão, por exemplo, tiveram, obrigatoriamente os seus descendentes terão. Mas é importante observar mais de perto, Sim. Fazer exames de rotina. O câncer de pele é um câncer que pode ser feito um autoexame, assim como o câncer de mama? Explica pra gente. Sem dúvida. Para quem está assistindo a gente, está assistindo a sua entrevista, ficou com a pulga atrás da orelha. Ele precisa, sim, ter essa consciência. Existe o autoexame de mama, existe o autoexame do testículo, o autoexame da pele. Então, é você perceber esse A, B, C, D, E da sua pele. Então, assim, eu preciso ver como está a minha pele. Então, você, sem roupa, na frente do espelho. Então, um lugar, um ambiente iluminado. Você vê como é que está o rosto, o tórax, as costas. Pede para alguém avaliar. Senta numa cadeira, olha a sola do pé, olha a outra sola do pé, olha atrás, olha o outro lado, as mãos, o braço, vê como é que estão isso aí. Eu tenho várias pintas aqui. Eu moro longe, não tenho acesso à saúde. A primeira curiosidade, faça uma fotografia. Hoje, um celular, hoje é muito fácil você conseguir tirar uma foto. Guarda no celular. Essa foto, por exemplo, lá de outubro de 2024. Daqui 6 meses você faz uma nova foto. Do mesmo ângulo, do mesmo local de preferência, e você vai comparar uma foto com a outra. Teve uma mudança, ela cresceu, ela está mais escura. Então isso aí já chama bastante a atenção. Então são coisas corriqueiras que dá para se fazer dentro de casa. Descobri, procurei o tratamento. E aí, depois que ou fez o tratamento ou passou por uma cirurgia, quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter com a pele? O cuidado é sempre, né? Desde você não tendo um câncer de pele, você tendo um câncer de pele, você sempre precisará ter esses cuidados. Eu tive um câncer de pele. Então o paciente, praticamente ele se casa com o médico, para que ele tenha sempre um acompanhamento. Então, todos os tipos, existem vários tipos de carcinoma basocelular. Então cada um também tem um comportamento diferente. Então tem aquele que é só um nódulozinho, que ele pode ser, vai lá, tira, faz a cirurgia, acabou, resolveu o problema. Só que ele precisa de um acompanhamento. Agora tem outros tipos, que eles são mais superficiais, são mais extensos. Você vai lá, às vezes tem que fazer uma cirurgia grande, tirar uma área grande da pele, do rosto, do braço, principalmente nessas áreas mais expostas ao sol. Então, vai precisar fazer essa cirurgia e mesmo depois você precisa de um segmento. Que não é que você vai lá, fez a cirurgia, que a cirurgia está resolvida.
tratou, curou, ele pode ter uma recidiva, mesmo retirando com margens de segurança, margens livres da doença. Então ele precisa de um acompanhamento, tanto com o médico, com um especialista, quanto também ele mesmo fazer esse autocuidado. Então assim, protetor solar, se afastar do local de maior incidência, de sol ou de luz mesmo artificial, tomar bastante água, passar protetor solar sim, várias vezes ao dia. Então hoje tem várias marcas, tem vários tipos, tem o tipo de protetor solar do tipo spray, tem aquele para pele seca, para pele oleosa, tem aquele branquinho, tem aquele da cor da pele, entendeu? Então assim, tem muitos produtos aí que podem ser de grande valia, são muito eficazes para prevenção e para cuidado com a pele. Hoje está muito mais acessível. O senhor falou da hidratação, mas como nossas escolhas alimentares e o hábito de fumar, ingerir bebida alcoólica, pode ser prejudicial para a nossa pele, doutor Oswaldo? Sem dúvida. O fumar também diminui bastante. A pele precisa do quê? De líquido, de água, tá? Seja água propriamente dita ou sucos naturais, né? Vitaminas, frutas, né? Que tenha bastante líquido dentro dela. Sair da exposição prolongada, passar protetor solar e hidratar a pele, tanto ingerindo líquidos, quanto também os produtos adequados para quando não for o sol, por exemplo, à noite, você usar um produto que também cuide da pele. É como se fosse um curativo, né? Então, trabalhei, fiquei exposto, então vou passar algum produto, um hidratante, por exemplo, para que minha pele ela descanse, vamos falar assim, ela possa se reconstituir, né? Então, todo esse dano precisa ser melhorado, precisa ser curado, né? Para quem trabalha no sol, o senhor falou também que é bom observar o couro cabeludo, então tem que proteger aqui também, porque muitas vezes a gente acha que é só nas áreas expostas, por causa que o sol vem direto, que não vai atingir aqui, mas o câncer também pode aparecer aqui. Quando às vezes eu converso com cabeleireiros, barbeiros, assim, eu sempre falo, cara, quando você estiver assim, vendo um cliente, ir lá cuidando, cortando, penteando, escovando, dá uma olhadinha, vê se você vê alguma pinta, vê se você está lá escovando, penteando, cortando, se você vê alguma elevação, algum abaulamento, alguma nodulação, fala para o paciente, fala para o seu cliente, fala, você está com um negocinho aqui, mesmo que você não saiba o que é, fala para ele, fala, procura ajuda, pega, tira foto, mostra para ele, entendeu? Na hora de escovar, e essas pessoas, tem muitos casos de câncer de pele, mesmo em mulheres, com muito cabelo. Então você tem que olhar também. Às vezes o paciente está lá escovando, doutor, eu vou passar escova no meu cabelo e comecei a sentir uma dor aqui, foi ver, tinha uma ferida já grande, entendeu? Eu não tinha percebido. Então, quer dizer, durante muito tempo passando escova, foi no cabeleireiro, nunca ninguém viu, nunca ninguém percebeu. Então tem que ter esse cuidado. Então assim, quem está assistindo, vai em casa, eu falo, cabeleireiro, vê aí se eu tenho alguma coisa na minha cabeça. Já vou pegar essa dica, porque eu tenho cabelo para 300 pessoas aqui. E não dá para ver, então já vou pegar essa dica aqui do Dr. Oswaldo, faço mesmo, porque prevenir é sempre a melhor escolha, né, Dr. Oswaldo? E também para os pacientes que não têm cabelo, tá? Também tem que ter muito cuidado. Porque assim, às vezes o paciente que não tem muito cabelo, ele também tem muita... O couro cabeludo é uma área que não tem tanta elasticidade. Então você, às vezes na mão, assim, você vai lá, consegue fazer uma cirurgia, consegue fazer uma sutura tranquilamente, porque você tem pele. No couro cabeludo, você não consegue vir aqui beliscar, puxar, não tem essa elasticidade, essa folga. E às vezes o paciente que trabalhou muito tempo exposto ao sol, o paciente tem calvície, uma área muito grande sem cabelo, calvície, ele também, com o passar do tempo, a pele dele atrofia, afina. Então é uma pele inflamada, uma pele cheia de feridas. Então eu posso ter várias ceratoses, que são aquelas inflamações benignas, e no meio eu posso ter um câncer de pele. E quando você vai lá retirar aquele câncer de pele, você precisa fazer a sutura, você precisa fechar. E às vezes você vai fazer essa sutura e o fio rasga. Então fica um tratamento assim muito difícil de ser realizado, por causa das condições da pele desse paciente, que estão assim muito frágeis, a pele que está muito inflamada, a sutura não vai bem, então são áreas de muito dano.
mas que também merecem muito cuidado. Muita atenção. Doutora, a gente está terminando. Eu quero muito que o senhor deixe aqui um recado de reforço, que é importante a gente olhar para a nossa pele, que câncer de pele não é brincadeira, tem tratamento, mas é preciso a gente se cuidar em primeiro lugar. Sem dúvida. Então, assim, a dica principal é afastar-se, se possível, do período de sol, das 10 da manhã às 4 da tarde. Não posso. Eu trabalho exposto ao sol. Então, existem roupas apropriadas, como chapéu, bonés, aqueles chapéus, bonés chama touca árabe, né? Que ficam também, tem um tecido que protege do lado, aquelas camisas com fotoproteção. Então, protetor solar, o creme ou o spray, hidratação por boca, hidratação também tanto tópica, tá certo? E avaliar essas lesões de pele, que principalmente essas lesões que não cicatrizam, que estão crescendo, estão mudando de cor, estão sangrando e que podem ser um câncer de pele que precisa de uma atenção. Então, assim, quanto mais cedo você detectar, diagnosticar, melhor são as chances de tratamento e de cura. Adorei, muito obrigada por todas as explicações, por vir aqui mais uma vez. Muito obrigada, doutor. Imagina, dispõe, estou sempre aí à disposição sua. Aprendemos hoje que câncer de pele é coisa séria. Então, olha, examine sua pele, olhe com cuidado, se hidrate bastante, se alimente bem, não abra mão do protetor solar e com qualquer dúvida, não se medique sozinho, procure um médico. Este foi o Rede Vida Serviço. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.